O sacrifício de Cristo apresentado pela religião versus o verdadeiro. Parte 4. Quão importante é entender que Cristo Lisbeth, estando em um corpo mortal, foi ressuscitada na mente por Deus Pai Melquisedeque. É assim que se vence a Satanás, aquele que tinha o império da morte estabelecido na mente de Cristo e do homem. E se não fosse pela ressurreição de Cristo nestes últimos tempos, os homens continuariam morrendo. Quando dizemos que Cristo Lisbeth ressuscitou e morreu uma vez e para sempre, refere-se a que morreu na mente terrena, para a mentira do diabo, que com todos os seus desejos enganosos a havia aprisionado. Por isso, se acontecimentos como a morte em uma cruz supostamente tivessem ocorrido no primeiro século, da maneira que os religiosos afirmam, coisa que não foi assim, então, primeiro, não haveria necessidade de que Cristo viesse novamente para esclarecer todas as coisas. Tampouco seria necessário seu sacrifício, pois todas as gerações que passaram depois disso já teriam sido salvas de morrer fisicamente. Mas agora sabemos que não é assim como esses mentirosos nos disseram, porque Cristo está presente hoje e nos disse a verdade sobre todas essas coisas para que vençamos como ela e não morramos. Cristo Lisbeth nos explicou muito claramente que seu sacrifício e entrega é espiritual, e é em si mesma primeiro, já que se fez como nós em semelhança de pecado, mas ao morrer para esses desejos enganosos da mente terrena, já não está nessa semelhança de pecado, senão que ela se tornou o princípio da criação espiritual de Deus para com os homens, como testemunha fiel entre aqueles que a viram e a seguem. Cristo mesma nos disse que ela nunca teria escolhido morrer fisicamente como oferta pelos pecados, porque sabe que isso seria inútil, pois quando alguém morre, esse é seu fim, não há retorno. Portanto, se a morte de Cristo tivesse ocorrido assim, então seria uma morte completamente imerecida e injusta. Acreditar no que os religiosos afirmam e interpretam sobre a morte de Cristo como o suposto Filho de Deus, antes leva a pensar que foi vítima de um complô malvado para acabar com sua vida, e que Cristo não venceu a morte física, e que a ressurreição é uma fantasia aceita e crida, sem ter nenhum efeito ou resultado benéfico para a humanidade. A morte física é um acontecimento devastador, e a perda de um ente querido é algo muito doloroso. Portanto, se Deus prometeu que virá e enxugará toda lágrima dos nossos olhos, o que significa que Deus tirará todo o sofrimento e dor, e que não haverá mais morte, tristeza nem pranto, assim como diz em Apocalipse 21, versículo 4, então não faz sentido nenhum que Deus utilize a morte física para salvar a humanidade. Isso demonstra que qualquer um que promover a morte como algo que provém de Deus, afirmando que estaremos diante de Deus quando morrermos, é um mentiroso e um filho do diabo, um ministro de Satanás, que se opõe à vida eterna de Deus, que Deus nos prometeu e cumpriu hoje, ao nos trazer seu Cristo, Lisbeth. Amém. Continuará.